Liderança e criatividade. O líder motivando a criatividade da equipe. Versão brasileira Alamo. No mundo atual, o sucesso de toda companhia ou organização depende da inovação, concepções originais, métodos novos e ideias originais. No entanto, na maioria das organizações, as necessidades de eficiência tendem a inibir a criatividade. As organizações funcionam necessariamente de maneira ordeira, passo a passo. Vejamos um exemplo. Quando entra um pedido, ele tem de ser registrado corretamente, atendido corretamente, expedido corretamente e faturado corretamente. Se uma coisa não foi feita corretamente, então foi feita incorretamente. Se uma resposta não está certa, então está errada. Precisamos de eficiência. E a eficiência rigorosamente existe ou não existe. Nesse caso, como encararmos a criatividade, um processo que depende inteiramente da liberdade de cometer erros? Vou lhes mostrar como isso é verdade. Um padeiro que por negligência deixa seu pão criar bolor, perderá fregueses e talvez feche as portas. Já um cientista criativo que por negligência deixou o conteúdo de uma proveta criar bolor, descobriu a penicilina. Pode parecer injusto, mas as coisas são assim. Aqui está. Exatamente como o senhor quer. Em qualquer organização, é muito mais fácil tolerar a pessoa não criativa. O jogador que se ajusta bem ao time não atrapalha a rotina. A pessoa imaginativa que questiona os métodos e quer tentar coisas novas é muitas vezes encarada como um empecilho. E, teoricamente, as pessoas já deveriam ter conhecimento disso. Acho que as pessoas não são enganadas só porque o computador escreve o nome delas numa circular, não é? Acho que devíamos telefonar para elas. É, talvez seja uma boa ideia, Christine, mas não é assim que nós trabalhamos aqui. Para ser um bom administrador, gerente, supervisor ou líder de equipe, você tem de realçar a eficiência e planejar procedimentos ordenados. Mas se quer também os benefícios da criatividade no pensamento e na solução de problemas, você vai ter que aprender a administrar o caos. Em qualquer nível, a criatividade é estimulada por uma liderança criativa. Jonathan acabou de ser colocado nesse papel de liderança. Seu grupo enfrenta um problema conhecido por todo tipo de organização, grande ou pequena. A organização vem perdendo muitos colaboradores treinados, bastante eficientes. Pediram a Jonathan que lidere o grupo e apresente ideias para estancar essa perda de talentos. As salas de reunião estão ocupadas, mas podemos usar o salão de recepção das 11 ao meio-dia. Essa reunião vai ser uma espécie de brainstorm? Muito parecida. Essa primeira reunião vai ser para gerar ideias. Bem, vou tentar ligar o meu gerador. Primeira fase. Gerar ideias. Primeiro, vou explicar o que Jonathan vai fazer. A fase de gerar ideias compreende 4 pontos estratégicos. 1. Conhecer os princípios. 2. Escolher uma equipe criativa. 3. Fixar a meta. E 4. Gerar ideias múltiplas. 1. Conhecer os princípios. Para dominar qualquer aptidão mental, temos de compreender o princípio antes de podermos aplicar o método. E o princípio básico é que nós vamos mudar o nosso modo habitual de pensar. Em geral, pensamos em termos de probabilidades. Todos nós temos milhões de moldes mentais e associações de memória. Bastam algumas pistas e imediatamente saltamos para a probabilidade mais esperada. Por exemplo, se alguém lhe diz, hoje o tráfego estava ruim, sua mente automaticamente fornece os detalhes prováveis. Assim que você ouve a palavra tráfego, forma imagens mentais de carros, caminhões, ruas, pedestres e sinais de trânsito. As probabilidades partilhadas nos permitem comunicar
resolver problemas rotineiros depressa e tomar decisões. Por outro lado, criatividade é pensamento possibilístico. Esse tipo de pensamento põe fim às ideias prontas e acabadas, levando em conta a possibilidade de novos pontos de vista. Nesse tipo de pensamento, quem ouve a palavra tráfego talvez leve em conta a possibilidade de que quem fala seja um controlador de tráfego aéreo e forme imagens de aviões, telas de radar, torres de controle, etc. Durante décadas, se fez café pelo método do percolador. A água ficava aqui, debaixo do café, e depois subia por um tubo e descia de volta, caindo sobre o pó de café. Depois, inventores pensaram na possibilidade de inverterem o processo. Despejando a água por cima do café, criaram um método mais rápido e mais conveniente. Vejamos mais um exemplo. A partir destas duas pistas, que fruta esse desenho representa? A julgar pela imagem familiar, o tamanho e a forma indicam a probabilidade de que represente uma laranja. Uma suposição razoável e lógica. Mas vamos imaginar que apliquemos o pensamento criativo ou possibilístico às mesmas pistas. Já lhe ocorreu a possibilidade de que o desenho seja uma ampliação? Nesse caso, talvez ele represente uma uva. Nas organizações, esse tipo de pensamento pode deixar os administradores muito nervosos. Como dirigir pessoas que veem laranjas como se fossem uvas? Ou que pensam em avião quando você fala em tráfego nas ruas? E, na verdade, por que aguentá-las? Porque o pensamento probabilístico lida com formas e pressupostos baseados no que já conhecemos. O pensamento criativo lida com possibilidades ainda desconhecidas. E é sobre elas que se constrói o futuro. Os líderes inovadores, que muitos preferem chamar de mestres da mudança, têm de lidar com procedimentos ordenados, mas são também capazes de trocar de posição e administrar o caos da criatividade. 2. Escolha uma equipe criativa. A maioria das pessoas possui um potencial de criatividade que pode ser desenvolvido pelo treinamento. Mas Jonathan está numa situação mais típica, na qual precisa de ajuda criativa agora. Fiquem à vontade. Por mim, prefiro ficar em pé. Sei que todos estamos ocupados e prometo que a reunião não vai durar mais do que 40 minutos. Foi por isso, já que pude, que escolhi vocês. Pessoas de mentes vivas e flexíveis. Ao escolher sua equipe criativa, Jonathan procurou pessoas competentes que, como sabia, não haviam perdido a vivacidade mental, a curiosidade, a capacidade de reflexão ou o senso de humor. Com as escolhas corretas, ele já inicia o processo com vantagens. Eis por quê. Numa experiência de criatividade, uma professora da 5ª série fez aos alunos uma pergunta para a qual havia várias respostas corretas. Os estudantes ficaram zangados e confusos. A ideia conflitava com todas as provas que já tinham feito. Recusaram-se a se acalmar a menos que ela lhes dissesse qual era a única resposta certa. É possível que muitas pessoas, como esses alunos, trabalhem hoje em dia com vocês. De modo geral, os tipos rígidos e inflexíveis serão os menos eficazes na etapa criativa, sobretudo se suas atitudes forem habitualmente negativas ou se não admitirem ideias divergentes. O método antigo sempre funcionou. Mudanças só servem para atrapalhar. Se fosse uma boa ideia, alguém já estaria fazendo assim. Neste caso, Jonathan escolheu sua equipe criativa cuidadosamente. São 2 administradores, Ellen e Byron, e 2 empregados, Christine e Craig, representantes das pessoas que serão afetadas pelas soluções.